Olá, meu amigo, minha amiga. A vida da gente é cheia de reflexões. Muitas vezes situações acontecem e você nem sabe o porquê daquilo. Algumas coisas tristes, outras coisas alegres, mas é muito bom a gente refletir sempre, principalmente nas pessoas. Eu estava sentado tomando café em uma padaria e do meu lado fiquei escutando três moças falando mal de outra pessoa. Depois de escutar tanto aquelas três moças descendo o pau, né, falando muito do tal do Zé, falando coisas erradas, dizendo que era, sei que estava detonando o tal do Zé. Depois de alguns minutos, né, que aquelas pessoas estavam criticando o Zé, falava mal do cabelo dele, falava mal da família dele, falava mal do que você imaginasse. As três moças falavam do coitado do Zé. Era um deboche, era um sarcasmo, né? Era uma hipocrisia muito grande, mas as três moças falavam muito desse tal do Zé. E elas só se calaram e só deixaram de falar mal do Zé quando o Zé entrou na padaria e sentou do lado dela para tomar um café. As moças ficaram caladas, as moças ficaram, né, de uma certa forma, pianinho, sem falar nada do que estava falando antes. Porque antes o Zé era um mau elemento, o Zé era feio, o Zé era um cara ridículo, o Zé era isso, o Zé era aquilo, sempre falando de forma pejorativa da figura do Zé. Mas quando o Zé entrou, vi que era um jovem, um homem simpático, educado, um cara que tinha no trato, na voz, um carinho, e tratou as moças tão bem, com educação, com gentileza, justamente aquelas moças que tinham acabado de falar mal do Zé. E o Zé tratando bem aquelas pessoas com muita educação, sem saber, né, do que elas tinham falado, mas ele continuou tratando bem as mulheres e chegou para as meninas e falou: meus amores, eu entrei aqui justamente para convidar vocês para ir, né, no aniversário da minha irmã. Eu queria que vocês fossem na minha casa, eu queria que vocês fossem lá para a gente cantar parabéns para minha irmã. Lá na minha casa, vamos lá todo mundo, tá todo mundo convidado, não precisa levar nada, tá tudo ok, vamos fazer um churrasco, então isso é tudo legal. O Zé saiu, né? O Zé saiu depois de fazer o convite e eu fiquei observando aquelas três pessoas, aquele trio, né? Aquele trio falso que tinha há pouco tempo falado mal do Zé e começou a elogiar. É engraçado que na presença do Zé elas se demonstraram outra pessoa. Elas ficaram, né, de uma certa forma também puxando uma certa sardinha para o lado do Zé, mas antes do Zé entrar falaram tanta besteira do Zé que eu achei aquilo uma hipocrisia muito grande. O Zé, né, tinha acabado de tomar o café e saiu, se despediu do pessoal, saiu, foi embora. E o trio continuou ali, continuou justamente falando do assunto preferido que era o Zé. Só que nesse momento não estava mais falando, né, do Zé tranqueira, do Zé isso aqui. Elas estavam combinando como era que ia chegar no tal do aniversário, que roupa eu vou, que maquiagem eu vou vestir. Na realidade elas estavam muito impressionadas e queriam ir para a festa. Eu fiquei olhando o trio e vi o porquê disso tudo que estava acontecendo ali. Eu vi que a inveja daquelas três pessoas, a amargura e o recalque dessas três mulheres fizeram com que elas se transformassem em pessoas maldosas, pessoas feias, pessoas que
falta o amor de Deus no coração. Aí eu fiquei pensando quantas vezes você não foi um Zé na mão de algumas pessoas? Quantas vezes você não foi motivo de chacota? Quantas vezes não falaram mal de mim? Quantas vezes não falaram mal de você pelas minhas costas? E quantas vezes na minha frente disseram que eu era o cara? Eu fiquei pensando muito nisso. Eu fiquei pensando na hipocrisia daquelas pessoas e como existe pessoa entre nós que faz tudo isso aí. Quantas pessoas atrasam a nossa vida por pura maldade e, por que não, a inveja. E a inveja é justamente o ponto principal que eu vi nessas três pessoas. Às vezes você não tem nada, mas o pouco que você tem, para quem é pobre de espírito, é causa de inveja. Então você, meu amigo, minha amiga, se cuide. Inveja e maldade, elas caminham lado a lado e pode estar nesse exato momento do seu lado e você nem desconfia. Aí eu pergunto, quantas vezes na minha vida eu já fui Zé? Quantas vezes você já foi Zé? Reflita. Reflita, porque a vida está cheia de pessoas que falam mal de você nas suas costas, mas na frente bate nas suas costinhas e diz assim: você é o cara. Não queira ser Zé, queira ser você. Forte abraço, que Deus proteja ao Zé e também essas mal amadas ou esses maus, né? Essas pessoas que são mal amadas, tanto homem quanto mulher. Um beijo no coração de cada um de vocês e continue sempre ouvindo a Rádio Destaque.